Aleluia, meus amados. Boa noite a todos e todas. Oh, Jesus. Vou desconectar aqui. Não, vou desconectar aqui o fone de ouvido. Aleluia. Vê aí se está tudo ok. Aqui está tudo ok. Nós já estamos aqui ao vivo, direto da nossa congregação aqui, Ministério Comunidade de Redenção. Nós estamos aqui para mais uma noite de louvor e adoração ao Senhor. Eu quero saudar a todos com boa noite. Seja bem-vindo, seja bem-vinda para mais uma noite de celebração ao Senhor, neste culto online de domingo à noite, culto de celebração, culto em que a gente, costumeiramente, a gente para adorar o Senhor, todos juntos na congregação, mas esses dias não está sendo possível, não está sendo possível por conta de tudo que está acontecendo, e os irmãos é conhecedor de tudo aí que está se passando, né, irmãos? Queridos, hoje pela manhã nós tivemos a nossa escola bíblica dominical. Nós estudamos um pouco sobre a oração e foi um tempo muito bom. Os irmãos aí que estão no site, bem-vindos aí, os irmãos que estão chegando aí no Insta da nossa igreja. Irmãos, eu quero dizer para vocês até que estão no Instagram aí, da nossa igreja, se vocês quiserem, e assim a gente aconselha, vão lá para o site da nossa igreja. Se possível aí, irmãos, alguém aí coloca o link já nos grupos da igreja, porque tem alguns irmãos que me falaram hoje que tem uma grande dificuldade de achar os cultos online, e aí às vezes não consegue achar no Face, não consegue achar no site da igreja. Aí você vai lá no site da igreja, copia o link e coloca nos grupos para que os irmãos, já só clicando lá no link, ele já possa ser arremetido direto para a transmissão do culto ao vivo, para ele não ter que estar procurando, para ele não ter que estar fuçando muito. Hoje alguns irmãos me falaram: pastor, eu tentei, mas não consegui achar e tal, porque muitos poucos irmãos têm acesso ao Instagram, têm acesso ao Facebook, e o site da igreja, ele está lá, as mensagens gravadas, irmãos. Aqueles que não assistiram à escola bíblica dominical de hoje, você pode ir para o site da igreja, está lá guardada a mensagem. Você também pode ir para o canal do YouTube da nossa igreja, Ministério Comunidade de Redenção. Você já aproveita, já faz a inscrição no nosso canal, já nos ajuda a ganhar mais inscritos no canal, e aproveita, assiste a mensagem, dá um like e faz um comentário lá e deixa uma mensagem para a gente. Nós temos irmãos aqui da equipe de mídia da nossa igreja que está fazendo um trabalho muito bom. Então, irmãos, vamos interagir. Esse é o caminho. Ontem estava ouvindo uma mensagem do pastor Nicodemos e a gente nunca parou para pensar. Eu particularmente não tinha olhado por esse viés. Lutero, ele, para poder fazer notória e conhecida a reforma e as suas 95 teses sobre a reforma protestante, ele usou a imprensa, ele usou a tecnologia que estava nascendo nos seus dias, e aí ele divulgou, panfletou e saiu divulgando por meio da imprensa as 95 teses para toda a Alemanha, e foi possível fazer-se a reforma.
E hoje nós precisamos usar a favor do reino essa tecnologia das redes sociais a favor do reino. Bem verdade, eu fui muito descuidado nessa questão, descuidadoso, e fiquei afastado, e agora estamos vendo a necessidade de estarmos conectados. Eu quero que os irmãos aí sinalizem. Nós temos aqui um pessoal, o pastor Gleide está aqui, Rogério está aqui, Maurício está aqui, e estão percebendo se vai ter alguma interferência de áudio, de vídeo, para que vocês possam, com maior qualidade, junto conosco, assistir você aí e participar daí de sua casa, desse culto de celebração ao Senhor. Amém? Então, um abraço a vocês. Nós estamos morrendo de saudade de todos vocês. Tem sido dias difíceis, dias angustiantes, dias muito difíceis, mas nós cremos que o nosso Deus vai nos dar vitória. Amém? Vou beber um pouquinho de água para a gente orar. Espero que vocês estejam aí. Vai aí, irmãos, compartilhando. Os irmãos aí do Face, vai compartilhando para os demais irmãos. Os irmãos aí do Insta, vai também compartilhando para mais pessoas. Coloca o endereço do nosso site, coloca o endereço do nosso canal no YouTube, coloca o endereço do nosso Instagram. Vai aí, vamos divulgar esse tempo novo que surge em nossas vidas. Amém? Aonde que eu imaginaria num domingo à noite como hoje estar aqui na igreja só em 4 pessoas e diante de câmaras para alcançar muitas outras. Há tempo para tudo. Irmão Maurício, ele está preparando aqui mais uma tecnologia a favor do reino, né? Ele vai tentar colocar aqui, irmãos, ó, vocês que estão aí no Face, no site da igreja, no Instagram, ele vai colocar aqui o código QR Code. E nesse código, ele já está tá aí, ó. Esse é o código QR Code. Você vai colocar o seu celular, a câmera do seu celular, você vai abrir a câmera do seu celular e vai encostar aqui, direcionado para esse QR Code. E aí, ele vai te arremeter direto para a transmissão do nosso culto. Está pensando que a gente é brincadeira, Maurício aí? Então, a gente agora está totalmente na tecnologia. Totalmente. Você vai chegar aqui, ó. Vocês aí do Instagram. Estão vendo aí, jovens? Adolescentes? Vocês estão vendo aí? Então, olha aí. Vocês chegam aqui, colocam aqui a câmera do seu celular aberta, como se você fosse tirar uma foto. Você coloca aqui e esse código QR Code vai te levar direto para a transmissão. Aí os irmãos que estão com dificuldades, você vê, hoje pela manhã, uma irmã me procurou falando sobre isso, da dificuldade de conectar aos nossos cultos. Então, irmãos, ficou mais fácil e simples. É só abrir a câmera do celular e direcionar aqui. Você vai direto pro site da igreja, direto, sem agonia. Os irmãos estão até acompanhando aqui. Vai aí, tenta aí, que eu acredito que já deu certo em nome de Jesus. Queridos, vamos orar ao Senhor. Um beijo, um abraço para todos vocês. Estamos aqui felizes por poder estar aqui servindo a cada um de vocês. Espero que vocês possam estar ouvindo bem, vendo bem, tudo ok aí, tudo beleza, em nome de Jesus. Eu queria que você agora orasse junto comigo,
para a gente começar a meditar um pouco na palavra de Deus. Amém? Feche os teus olhos aí. Você que está em sua casa, você está na sua sala, você está no seu quarto, no seu celular. Vai lá, feche os teus olhos agora. Amém? E vamos orar ao Senhor. Deus, nós louvamos o teu nome nessa noite. Nós louvamos o teu nome nesse momento, Senhor, por tudo que tu és, por tudo o que tu tens feito, por tudo que tu irás fazer em nossas vidas. Nós louvamos o teu nome, nós engrandecemos o teu nome. Tu és bom, a tua misericórdia dura para sempre, e a tua misericórdia, elas são as causas de não sermos consumidos. A tua bondade, ela tem se estendido de geração a geração. O teu reino tem sido favorável aos nossos dias. O Senhor tem sido bondoso. O Senhor tem sido um Deus longânimo e benigno e tardio em irar-se. Ó Deus, eu sei que do outro lado dessas câmaras de celulares, de transmissão, existem pessoas carentes, pessoas que estão precisando de uma palavra de refrigério, de uma palavra de ânimo, de uma palavra de vida. E eu quero te pedir por essas pessoas, que o Senhor alcance essas pessoas, que o Senhor fale aos corações dessas pessoas. O teu Espírito, ele pode fazer isso. Eu não posso, mas o teu Espírito pode. E por isso, Pai, em nome de Jesus, eu deixo ao encargo do teu Espírito, que é Ele que convence o homem, é Ele que intercede pelo homem, é Ele que ora, porque nós não sabemos orar como convém. Então, Pai, em nome de Jesus, que os meus amados possam ser ricamente abençoados por esta oração, em nome de Jesus, e para a glória de Jesus. Amém. Bem, amados, hoje pela manhã nós falamos um pouco sobre oração. A gente falou um pouco sobre o tema a vida de oração de Jesus. Eu acredito que os irmãos lembram, e aqueles que não assistiram, eu aconselho a você a ir lá no nosso site, a ir lá no nosso canal do YouTube, está lá a mensagem, está também no meu Facebook, e aí você vai ouvir de novo e assistir de novo ou pela primeira vez. E eu quero falar nessa noite ainda um pouco sobre oração, mas para você que de repente nunca ouviu nada sobre oração e de repente pode se perguntar por que a igreja, os pastores e muitas pessoas que dizem ser igreja de Deus, servos, discípulos de Cristo, falam tanto nesta vida e responsabilidade com a oração. Oração, eu quero que você anote aí, o tema da nossa mensagem nessa noite é: a oração é uma questão de lógica. A oração, ela se faz necessário, ela se faz propícia, principalmente nesses dias. Nós estamos vivendo dias atípicos, dias de terrenos totalmente desconhecidos pelo homem, dias que nós estamos vendo coisa que nós não estávamos acostumados a ver, a ouvir. Nós estamos contemplando situações que para nós seria como que irracional, ilógico falar que aconteceria, e nós estamos vendo, e isso nos remete à importância que nós devemos ter e dar, a diligência que nós precisamos aplicar à oração. E eu vou te dizer por que a igreja ora. Eu vou te falar porque a igreja, ela convida a todos a orar.
nós iremos aprender um pouco aqui nessa mensagem para você, amigo visitante, para você que nunca veio a um culto aqui presencialmente numa igreja. Você está sendo alcançado pelas diversas lives que estão sendo espalhadas pelo mundo, que está invadindo a tua casa. E quem sabe você está ouvindo muito se falar que nós precisamos orar pela nossa nação, nós precisamos orar pelo nosso estado, nós precisamos orar pelo nosso município, nós precisamos orar pelas famílias, nós precisamos orar pelos jovens, nós precisamos orar pelos adolescentes, nós precisamos orar pelas crianças, nós precisamos nos debruçar neste tempo de agonia, em um tempo de oração a Deus. E quem sabe você pode até dizer: ah, pastor, mas a oração, ela não flui, eu não sinto que ela surja efeitos diretos. Eu vejo que pessoas oram, mas as vidas delas continuam ainda, algumas em sofrimento, em dor. Quem sabe você pode achar que nada está acontecendo quando se ora, porque você quer contemplar com os olhos naturais, com os olhos carnais, com os olhos aparentemente visíveis aos olhares humanos. E eu quero convidar você aqui a, junto comigo, contemplar e perceber. Oração é uma questão de lógica bíblica, é uma questão de lógica, é uma questão racional, e você vai perceber por que a oração é uma questão de lógica. Eu queria convidar você a começarmos a abrir a sua Bíblia em Isaías 50, versículo 2. Eu convido você aí agora, Isaías, capítulo 50, versículo 2. Vai aí, meu amado. Diz assim, ó, Isaías 50, versículo 2. Quem está aí, os irmãos, os amados aí, família MCR, que puder, vai lá, coloca lá no comentário o tema da mensagem. A oração é uma questão de lógica. Vai lá e coloca também o primeiro versículo, Isaías 50, versículo 2. O pastor falou de manhã de oração na perspectiva de vida de Jesus. E agora à noite eu quero falar para você por que a igreja ora. Mas por que o pastor está falando tanto de oração? Porque não existe tempo melhor de despertar você para uma vida de oração, a não ser esse tempo. Se diante desse momento, se diante de tudo que está ocorrendo e acontecendo em nossos dias, a igreja não se despertar, as famílias não se despertarem para um tempo de oração, eu acredito que impossível será surgir outros dias. E ainda que surjam, quem sabe, pode ser tarde para muitos. Eu acredito que muitas pessoas queriam ter feito muitas outras orações de intimidade com o Senhor e não tiveram tempo. E eu quero que você, nesse momento, entenda que a oração é uma questão de lógica, e eu vou te dizer por quê. Olha aí, Isaías 50, versículo 2. Quando eu vim, porque ninguém apareceu. Quando chamei, porque ninguém respondeu. Encolheu-se tanto a minha mão, que já não possa remir? Ou não há mais força em mim para livrar? Com a minha repreensão faço secar o mar, tantos rios em deserto. Os seus peixes cheiram mal por falta de água e morrem de sede. Está aí
na parte B do versículo 2: ou não há mais força em mim para livrar, encolheu-se tanto a minha mão que não possa remir ou salvar. O Senhor está dizendo: porventura, as minhas mãos se encolheram para que não possa salvar? Porventura, as minhas forças se acabaram? Primeira coisa, porque a oração é uma questão de lógica, é que o nosso Deus, Ele responde às nossas orações, porque Ele não é um Deus deficiente. Porque o nosso Deus não é um Deus manco, não é um Deus que lhes falta força. O nosso Deus é um Deus que tem forças em abundância. É um Deus que tem braço forte, mãos poderosas para salvar. Por isso, nós, igreja, por isso você precisa orar. A oração, ela se faz necessária porque ela é uma questão de lógica. Porque o nosso Deus, Ele ouve as nossas orações e suas mãos não estão encolhidas. Porque o nosso Deus, Ele detém a força que nós precisamos nesse tempo em que muitos têm se mostrado por demais enfraquecidos diante das situações que o cercam. A oração é uma questão de lógica. Você precisa orar. Você que está aí agora me assistindo e me vendo por essa live, quem sabe a primeira vez, quem sabe é uma das primeiras lives que você parou para ouvir, e Deus está falando com você: filho, você precisa orar a mim. Eu não estou com minhas mãos encolhidas para poder salvar a sua vida. Não me falta força para poder romper as cadeias que te prendem. Não me faltam recursos de fortaleza para poder te segurar a mim, te livrar para mim, te remir para mim, te libertar para mim. Por isso, meu querido, ore para que as mãos do Senhor se estendam a seu favor. Ore para que a força do Senhor seja a tua fortaleza também. A mensagem desta noite é mais uma mensagem em que você precisa entender que você precisa também, não que os outros orem por você, mas que você também ore, porque oração, ela é lógica. Ela te faz ter contato com o teu Criador, que está atento às tuas orações. Ainda no livro de Isaías, eu quero que você abra ainda aí no capítulo 50, agora o 59. E eu quero que você vá para o 59, versículo 1. Eu estou falando pausadamente, estou tentando conter a minha voz para que ela não se embole na empolgação da emoção da alma, para que você ouça e grave a mensagem desta noite, para que você entenda audivelmente o que eu estou anunciando aqui. Quais são as boas novas para você na noite desse dia? Certamente a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo os seus ouvidos para que não possa ouvir. Deus não é um Deus raquítico, de mãos mirradas, deficiente, que não se movimenta.
Nós temos aqui um projeto chamado Movimento para a Vida, que é o movimento do corpo de Cristo, é o movimento da igreja para alcançar as outras pessoas. Nós temos aqui em nosso lema, na nossa igreja, MCR, Ministério Comunidade e Redenção, é Deus marcando vidas. E nós sempre dizemos que o agente de Deus para marcar vidas não é o mágico, não é o aleatório, não é o invisível, é você, porque você é o agente de Deus, é o agente de Deus nesse tempo. Você é essa mão do Senhor, você é esse ouvido do Senhor para esse tempo, meu amado. E para você que está me ouvindo, sabe por que agora você está me ouvindo? Porque Deus nos condicionou a graça e a honra e o privilégio de estarmos aqui liberando uma palavra para você. Por isso, muitos irmãos, quando você vê em alguns cultos, em algumas mensagens dizer, fala Deus, quando você ouve uma voz rouca e trêmula como a minha, e você de repente se depara com alguns comentários, fala Deus, eu preciso te ouvir, é porque os irmãos entendem que naquele momento em que nós doamos a nossa voz, nós não estamos falando aquilo que é de nós, mas aquilo que é da parte do Senhor. Por isso você agora está tendo o privilégio de ouvir esta mensagem nessa noite, porque Deus te ouviu, porque Deus te viu, porque as mãos do Senhor não estão encolhidas, porque os ouvidos do Senhor não estão tampados, porque o Deus da igreja não é um Deus deficiente. A oração é uma questão de lógica para aqueles que entendem o Deus que o servem, ou o Deus que o serve. A oração, ela tem essa dinâmica de te colocar em contato direto com o teu Deus, com o teu Criador. Porque esse mesmo Deus é o Deus que te ouve, é o Deus que te responde, é o Deus que se move e se movimenta a teu favor. Esse é o Deus da igreja. O nosso Deus não é um Deus deficiente, não é um Deus raquítico em suas ações, não é um Deus de mãos mirradas, não é um Deus com deficiência. Porventura, não foi o Senhor que criou os teus ouvidos? Porventura, não foi o Senhor que criou os teus olhos? Porventura, não foi o Senhor que criou as tuas mãos? Porventura, não foi o Senhor que te formou e que te fez, e que sobre as tuas narinas te soprou do seu próprio Espírito e te deu fôlego de vida? E que hoje você se movimenta nele, e para ele são todas as coisas. Então, meu querido, em nome de Jesus, a oração é uma questão de lógica, porque nós dependemos desse Deus que se move a nosso favor. Nós precisamos estar em conexão com este Deus, linkados com Ele, conectados com Ele, online com Ele. Nós precisamos, por meio da oração, estar atento ao que o nosso Deus está movimentando e fazendo em nossos dias. A oração é uma questão de lógica, primeiramente, porque o nosso Deus não é um Deus deficiente, não é um Deus que não vê, não é um Deus que não ouve, não é um Deus que não estende suas mãos para salvar, para remir, para libertar.
não é um Deus que fica simplesmente sentado em um alto e sublime trono, contemplando as coisas, sem dar atenção às mesmas. Não, o nosso Deus ouve a oração do seu povo, ouve a oração do seu justo, ouve a oração dos seus pequenos, ouve a oração dos seus filhos, porque o nosso Deus não é um Deus deficiente, Ele é um Deus que se move a partir de nossas vidas. Ainda dentro dessa compreensão, abra sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 94, versículo 9. Livro de Salmos, capítulo 94, versículo 9. Olha, meus irmãos, que coisa majestosa. Olha o que o salmista vai dizer. Ele vai perguntar e você vai responder. Aquele que fez o ouvido não ouvirá? E o que formou o olho não verá? O salmista está fazendo uma pergunta. Está fazendo uma pergunta para Israel. Israel é tombado. Israel é levado escravo. Israel, 70 anos em cativeiro babilônico. Israel diante do exílio. Israel passando por aflições e angústias e dias e noites tenebrosas nas mãos dos seus inimigos. O salmista ergue a sua fala e escreve: porventura Israel, porventura todos aqueles que conhecem e temem ao Senhor, aquele que criou, que formou os ouvidos, não ouvirá? Aquele que fez os olhos não verá? Ou aquele que fez o olho não verá? João, no livro de Apocalipse, ele diz que viu em um dos seres viventes, ou um dos 4 seres viventes, ele viu um que ele tinha olhos por dentro e por fora. Ele disse que contemplou os olhos do Senhor como chamas de fogo. E dentro de uma hermenêutica de tradução teológica, nós entendemos a capacidade de visão que o Senhor tem. O salmista também vai dizer no Salmo 139, o Senhor sonda-nos e conhece. Vai dizer mais ainda, Ele esquadrinha até os nossos rins, o lugar aonde o sangue ele é purificado, aonde há uma purificação. O Senhor diz, Ele é muito maior, Ele nos esquadrinha, Ele nos sonda, Ele nos vê, Ele nos contempla nos lugares mais improváveis. O salmista diz, ainda que ele fosse nos lugares mais remotos e improváveis, todavia ele tinha certeza que os olhos do Senhor também estariam ali. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão a contemplar os bons e os maus, e sobre os mesmos o Senhor faz cair a chuva e nascer o sol. O Senhor ouve a soberba do coração do homem mau. O Senhor ouve a humildade de um homem que também não quer nem erguer a sua voz a orar a Ele, de vergonha da sua vida pecaminosa. Jesus conta-nos uma história que um homem ou 2 homens subiram ao monte a orar. E a Bíblia diz que quando esses homens sobem, ele era um legalista religioso e o outro um homem
que era humilde e reconhecido pecador. O legalista religioso colocou diante do altar do Senhor as suas questões favoráveis, mas o humilde pecador batia em seu peito e dizia: eu não tenho condições de erguer os meus olhos para o céu, diante da tamanha vergonha da minha vida pecaminosa. A Bíblia diz que Jesus pergunta: quem dos dois voltou para casa justificado, ouvido diante de Deus? Deus ouviu. Jesus não disse que Deus não ouviu a ambos. Deus ouviu a oração do arrogante e Deus ouviu a oração do humilde. A Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo e dá graça ao humilde. A Bíblia diz que um homem, ele agranjou muitos bens para si, ele guardou, ele encomendou, ele criou celeiros e guardou em seus celeiros seus mantimentos. Depois olhou para a sua arrogância e a sua arrogância e soberba subiu aos céus, porque ele achou que ninguém estava ali contemplar. E a Bíblia diz: louco, se hoje te pedirem a tua alma, o que tu tens e para quem será? É sobre isso que o salmista está falando aqui. Porventura aquele que criou os ouvidos não ouve? Porventura aquele que criou os olhos, ou o olho, não ver? Cuidado, meus amados. Cuidado, você que está nos visitando agora por meio dessa live. Cuidado, não se engane. Deus, ele ouve as palavras da tua boca. Deus, ele ouve o que você pronuncia. Cuidado para que da sua boca não saiam palavras de arrogância, porque o Deus que criou o ouvido, ele ouve. Cuidado, marido, cuidado, filho, cuidado a todos que me ouvem. Deus nos ouve também. Cuidado, porque os ouvidos do Senhor não estão tampados para que não possa ouvir, e nem as suas mãos encolhidas para que não possa salvar, e nem tampouco os seus olhos para não ver. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão a contemplar a todos. Deus está nesse momento com os seus olhos como chamas de fogo a ver todos os homens nesse momento. Aí agora você aprendeu que a oração é uma questão de lógica, porque o nosso Deus é um Deus totalmente atuante. É um Deus que ouve, é um Deus que vê, é um Deus que se move. Ele não é um Deus deficiente, ele não é um Deus paraplégico, ele não é um Deus estagnado, ele não é um Deus feito estátuas por mãos humanas. O nosso Deus, ele se move. E que Deus se mova ao teu favor. E que Deus estenda as suas mãos ao teu favor. E que Deus aguce os seus ouvidos a ouvir a tua oração para te responder ao teu favor. Amém? Eu quero que você agora, junto comigo, abra a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 7. Mateus 7, versículo 9 em diante. Mateus 7, 9, capítulo 7, versículo 9 ao 11. Nós precisamos, irmãos, aprender a necessidade urgente de orarmos mais e mais.
nós precisamos. Diz assim: pois aquele que pode receber, eu li o 8, é o 9, Mateus 7, 9. Qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão o filho, lhes dará uma pedra? Ou pedindo-lhes peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que estás nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. O que tem a ver isso, pastor? Jesus está dizendo: olha, se vocês homens, os céus está dizendo, quem está falando é Jesus. Jesus está dizendo que nós somos maus. Tá bom? Não é o pastor Marcos, não é a igreja, Ministério Comunidade de Redenção, é a Bíblia. E eu quero que você anote esse versículo, e capítulos e versículos, para que você depois, se você ficou com dúvida, você vai lá depois com mais calma e medita nele. A Bíblia está dizendo que nós somos maus. E dentro da nossa maldade de sermos em homens pecaminosos, contudo ainda, se tivermos os nossos filhos, a gente sendo como somos, ainda contudo, a gente atende às necessidades dos nossos filhos, dando coisas boas, quando Ele nos pede coisas necessárias para a sua vida. Olha bem, Jesus não disse assim: qual entre vós é o homem que pedindo-lhe pão o filho? Pão é necessidade para a sobrevivência. Pão é necessidade para uma sobrevivência. Jesus não está dizendo necessidades para a tua vaidade. Você está entendendo? Jesus poderia dizer: qual dentre vós, homens, sendo maus, que os vossos filhos lhe pedir qualquer coisa, vós lhes darão e tal, ou coisa do tipo. Jesus, o escritor Mateus e os outros demais faz questão de dizer a palavra pão, necessidade para a sobrevivência diária. A oração, ela não está para atender às nossas vaidades. A oração não está para atender os nossos caprichos. Jesus está dizendo: Pai, que o filho lhe pede um pão, aquilo que lhe é necessário para a sobrevivência diária. Porque de repente você pode dizer: já que Deus ouve tanto as orações, eu tenho pedido tanto a Deus, coisas supérfluas, coisas banais, e de repente você fica até revoltado, porque você acha que Deus não ouve. Não, Deus ouve. Nesses dias nós estamos descobrindo o quanto nós precisamos para viver é tão pouco. Tinha pessoas que diziam: eu não consigo viver sem o meu trabalho. Está vivendo. Eu não consigo viver se eu ficar esse tempo todo dentro de casa. Está vivendo. Eu não consigo viver se eu não fizer isso e aquilo outro todos os dias. Está vivendo. É sobre essas coisas que Jesus está dizendo: o que te é essencial para a sobrevivência. É isso que Ele está disponível a te dar e a me dar, e Ele tem nos dado. Ele não está aqui para atender os nossos caprichos. A oração não engrossa o nosso ter, e sim leva-nos a um lugar de engrossar o nosso ser. A oração não é um lugar de profanação.
A oração não é um lugar para egoístas. Eu li uma postagem esses dias que alguém colocou aí, não me lembro qual foi a mídia social, mas era uma frase de Mahatma Gandhi, que dizia assim: o mundo tem recurso para todos, só não tem para o egoísmo de todos. O mundo, ele tem o necessário para que todos os homens vivam, e vivam bem e em paz, mas o mundo não dispõe para o egoísmo de todos. A oração, ela é uma atenção de Deus ao nosso favor, não para as nossas vaidades e caprichos, de nossa vaidade, do nosso egoísmo. A oração é um meio que nós temos para comunicarmos com o nosso Criador, para que Ele possa estar suprindo as nossas necessidades de sobrevivência diária. Por isso, Ele disse: não somente Ele nos dará o pão, Ele nos dará o seu Espírito Santo a todos que o pedem. Deus, Ele quer te dar também o seu Espírito, meu amado, porque Ele, além de querer que você possa sobreviver diariamente nele, Ele quer que você seja nele um homem e uma mulher cheia do seu Espírito. Abra sua Bíblia para que você também agora possa aprender porque Deus, Ele além de nos dar o pão de cada dia que nos é necessário, Ele também nos dá também o seu Espírito Santo. Abra sua Bíblia em Lucas 11, versículo 1 e 2. Eu já estou caminhando para o final. O tempo, ele não para. O tempo, ele não para. Lucas capítulo 11, versículo 1 e 2. Um dia Jesus estava orando em certo lugar. Quando acabou, disse-lhe um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Ele lhes disse: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Os discípulos, eles param e dizem: Senhor, estamos olhando para o teu comportamento, estamos vendo para como que o Senhor se movimenta em nosso meio, em nossos dias. Senhor, ensina-nos a orar. Comece orando assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Comece a santificar Deus na vida de vocês. Comece a colocar Deus em primeiro lugar, porque o nosso Deus é um Deus que nos vê, é um Deus que nos ouve, é um Deus que estende as suas mãos, porque a oração é uma questão de lógica. A oração fala de um Deus que se movimenta ao nosso favor. Então, quando vocês orarem, orem santificando Deus em vossas vidas. Santificado seja o teu nome, e venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A oração te torna alguém melhor. A oração te leva para esse lugar de mudança. Agora, abra sua Bíblia em Romanos 8. Romanos 8, 26, um versículo muito conhecido da igreja. Eu quero que vocês prestem bem atenção. A oração, ela não é uma ferramenta para o nosso egoísmo. A oração não é um meio para nós olharmos para o nosso umbigo. A oração não é uma ferramenta, uma arma que Deus nos deu para usar contra o outro.
A oração não é para afrontar as pessoas. A oração não é um meio de vingança. A oração não é um caminho para que eu sobressaia e o meu irmão fique por baixo. A oração não é uma arma de triunfo contra o meu próximo. A oração é um lugar para te tornar melhor em Deus. A oração é um lugar para te fazer ser em Deus, para engrossar o teu ser em Deus e não o teu ter em Deus. A Bíblia diz que melhor coisa é dar do que receber. Só entende isso quem tem uma vida de oração. Romanos 8:26. Da mesma maneira também, o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Somos fracos. Somos fracos, irmãos. Paulo está dizendo isso. Ele sabe das nossas fraquezas. Ele sabe das nossas limitações. A oração é uma questão de lógica, porque nos faz entender quem somos e como somos. A oração nos coloca neste lugar de compreensão de que nós não sabemos orar como convém. Nós não sabemos nem pedir o que realmente precisamos, porque eu creio que muitos de nós, durante toda a nossa vida de cristianismo, passamos uma boa parte dela pedindo por nossa casa, pedindo por carro, pedindo por emprego, pedindo por casamento, pedindo por portas que se abram somente ao meu favor, às minhas vontades, às minhas necessidades. Mas a oração também, ela nos torna pessoas mais em Deus sensíveis para compreender não as minhas, mas as necessidades daqueles que também precisam do movimento de Deus a partir da minha vida. A oração é uma questão de lógica. A oração nos amadurece para um propósito, porque nós não sabemos orar como convém, porque somos fracos, mas nós temos um ajudador, que é o Espírito Santo de Deus. E eu quero clamar nessa noite junto com você ao Espírito Santo de Deus, para que Ele pegue firme em tuas fraquezas. Quem sabe você está aí do outro lado dizendo: ah, pastor, eu não sei orar. Eu também não sei. Paulo está dizendo aqui: da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas. Ele se encontra nesse versículo. Nossas fraquezas. Não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos. Ele está dizendo, ele se inclui. Eu também não sei orar. Imagine Paulo, o apóstolo do Novo Testamento, o apóstolo dos gentios. Ele está dizendo não para a igreja judaica, ele está dizendo para a igreja de Roma, ele está dizendo para uma igreja além de Jerusalém: eu também não sei orar. Quem me capacita a orar é o Espírito Santo de Deus. Olha, irmãos, se o tempo aqui acabar no Instagram, você, irmãos, vão para o site da nossa igreja, viu? Vai para o site da nossa igreja, que eu vou concluir aqui, e aí você vai para o site. Aliás, Maurício, abre outra live de conclusão. 5 minutos? Ah, então beleza, então dá para a gente concluir. Então, não se preocupe não. Somos fracos sim, não sabemos orar como convém. Então não coloque a desculpa das tuas limitações para que você não ore. Não coloque desculpa em dizer que você não sabe orar para que você não possa orar.
porque não há quem saiba. O professor é o professor para todos, que é o Espírito Santo. A fraqueza está condicionada a todos. Nós somos fracos, limitados, homens falhos, mas o Espírito Santo, que é comum para todos que creem no Senhor Jesus, Ele está aqui, Ele está aí para te ajudar a orar. Ele intercede por mim, Ele intercede por você. Amém? Eu quero que você abra agora a sua Bíblia para a gente encerrar. Esse é o último versículo. Efésios 6, 12. Efésios 6, 12 diz assim: portanto, não temos de lutar contra a carne e o sangue, e sim contra os principados, contra as potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. Paulo, ele vai dizer que nós estamos em um tempo de guerra. E a nossa luta, Paulo está dizendo, nós não temos que lutar contra a carne e contra a sangue, mas existe uma luta, e essa luta é uma luta espiritual. Porque a oração, ela não é natural, a oração, ela é espiritual. Porque a oração é uma questão espiritual, porque a oração é uma questão de lógica, porque o nosso Deus é espírito. E nós nos comunicamos com a maior arma espiritual que nós temos. A nossa arma de nossa guerra, a nossa arma de nosso combate, não está pautado na força dos nossos braços, está em Deus, em oração a Ele. Então, meu irmão, guarda o teu coração, guarda a tua vida em oração ao Senhor. Vamos orar? A gente falou tanto de oração, né? Hoje foi um dia de domingo de oração. Pela manhã eu falei sobre a vida de oração de Jesus nos principais momentos da sua vida, como a oração foi crucial para a sua vida. E hoje eu falei sobre a lógica, agora à noite, da oração, para todos que me ouvem, para todos que me veem, independente do seu credo religioso, independente de você ser ou não cristão, você hoje precisa debruçar a sua vida em oração. Deus, em nome de Jesus, eu quero orar agora, Senhor, por todas aquelas pessoas que estão comigo aí agora, e que, ó Deus, parou pacientemente para ouvir a Tua palavra, e a Tua palavra nessa noite é a oração. É uma questão de lógica, porque o Senhor não é um Deus deficiente, é um Deus que se move, é um Deus que vê, é um Deus que ouve, é um Deus que estende as mãos, é um Deus que não atende aos nossos caprichos, de nossas vaidades. Não é um Deus que está para atender o nosso egocentrismo religioso. É um Deus que está para olhar além das necessidades únicas de uma pessoa. Deus está atendendo ao corpo, Deus está atendendo a uma nação, Deus está atendendo a um estado, Deus está atendendo a uma cidade, Deus está atendendo a um povo, Deus está atendendo a uma família. Por isso, em nome de Jesus, ore e peça ao Senhor para que Ele te dê o seu Espírito, para que Ele te ajude nesse momento de fraqueza, nesse momento de angústia, nesse momento de sofrimento, em nome de Jesus. Recebe da parte de Deus a tua libertação, a tua provisão, em Deus, em nome de Jesus. Se você quer fazer pedido de oração,
Fique em paz, coloca teu pedido aí nos comentários. Depois a gente pega, depois a gente ora. Já acabou aí no Instagram? Então, nós já acabamos lá no Instagram, estamos aqui no site. Muito bom, meus amados. Bom ter passado esse dia aí, durante essas 2 lives aí com vocês. Deus abençoe. Compartilhe o máximo possível aí dessas lives aí com os irmãos aí, com as pessoas que não são cristãs. Lembre-se, a oração é uma questão de lógica, porque o nosso Deus é um Deus que ouve, é um Deus que vê. Eu quero que você grave esta mensagem. Eu quero que você se debruce a meditar nessas palavras. Desperta você que dorme. Você precisa orar. Nós precisamos orar. Amém? Quinta-feira vai estar aqui pastor Anível, não sei se é o pastor Gleidson, um dos dois vai estar aqui ministrando a palavra para vocês no culto da família às 19h30. E amanhã o obreiro Maurício vai estar aqui com os homens, liberando uma palavra também para todos os homens da nossa igreja. Vai ser um momento aqui de bate-papo. Os homens vão estar liberando um versículo, fazendo uma oração, interagindo com você, homem, que está aí do outro lado, que de repente precisa ouvir uma palavra da parte do Senhor. Amém? Então amanhã às 19h30 vai ter uma live também aqui dos homens. Esse é o tempo que nós temos e nós precisamos nos movimentar sim, dentro dessa dinâmica que nos foi dada, essa ferramenta para estarmos perto um do outro. E quinta-feira, às 19h30, culto da família. Próximo domingo, se Jesus não voltar, estaremos aqui, porque a gente nunca pode dizer mais o que iremos fazer amanhã ou depois de amanhã, sem antes dissermos, se o Senhor assim o permitir, pois o amanhã não nos pertence e caberá para cada dia seguinte o seu próprio mal, e isso é suficiente, e o que nos cabe é o hoje, aqui, o agora. Então, meus amados, um abraço no coração de vocês, muito obrigado por ter ficado aqui conosco, um beijo em todos, Deus abençoe, nós amamos vocês, estamos morrendo de saudade. Outra coisa, a nossa igreja durante a semana está aberta, irmãos, durante o dia. Se você quer um aconselhamento, se você quer uma oração, se você quer ter um tempo com o seu pastor, eu, pastor Gleidson, pastor Anível, estamos disponíveis para vocês. Vocês podem nos mandar uma mensagem, você pode dizer que você quer marcar um tempo aqui conosco. Ah, pastor, eu queria ir orar na igreja. Venha, só não vamos botar um grupo aqui muito grande, mas um grupo tolerável. Se vier 2, 3, 4, 5 quiserem vir orar, vamos disponibilizar máscara, álcool em gel. Você pode vir, a gente vai orar, irmãos. A gente vai clamar, a gente vai estudar um pouco a Bíblia junto. Amém? Então, não perca a esperança, não perca a fé, levanta a cabeça, tenha ânimo em nome de Jesus. Esse tempo vai passar, isso está sendo para nos amadurecer e nos fortalecer em Deus. Amém? Nós estamos ligados além de 4 paredes, porque nós somos corpo de Cristo. Deus abençoe vocês, um beijo, a paz do Senhor, as consolações do Espírito Santo de Deus sobre e em cada um de vocês, que vocês possam ir em paz, lembrando sempre, não peques mais, lembrando sempre que MCR é Deus marcando vidas. Amém? Um cheiro, te amo em nome de Jesus.